Bem, pessoal, estamos começando mais um módulo aqui do podcast da SMERGE, falando um pouco sobre cardiologia do esporte. Estamos aqui com o Dr. Serafim, professor Cavazoi, professor Caldas, né? E acho que a gente vai fazer uma abordagem ampla e assim com vários temas polêmicos dentro da cardiologia do esporte. E o primeiro tema que mudou, né, foi sobre essa questão de treinamento de força e hipertensão. Né? Como que isso era visto, né, há anos atrás e como que está sendo visto agora e qual foi a mudança, né, principalmente nos exercícios isométricos? Quem quer começar? Posso começar. É o especialista É o na especialista. mesa, né? A hipertensão é uma doença altamente prevalente, né? Acima dos 50 anos pode chegar a 55% da população. E realmente esse conceito mudou muito da década de 80 para cá. Se você pegar o Consenso Brasileiro de Hipertensão de 95, está lá escrito literalmente proibida atividade com componente isométrico por hipertenso, né? Isso porque havia uma má interpretação da resposta fisiológica da hemodinâmica da pressão arterial, que se comporta diferente nos exercícios com componente dinâmico e componente estático. A atividade dinâmica, a pressão sistólica sobe, mas a gente tem vasodilatação periférica, então a pressão diastólica tende a ficar estável. Isso na resposta fisiológica normal na questão hemodinâmica. Já no exercício com componente estático, dependendo inclusive da quantidade de massa muscular, o tempo que eu sustento, aquela contração com componente estático, essa resposta hemodinâmica muda um pouco, porque eu tenho uma pressão, compressão dos vasos daquele grupamento que está trabalhando, e a resposta fisiológica para aumentar a perfusão nessa musculatura que está sendo isquemiada, entre aspas, é aumentar a pressão sistólica e também, como eu não tenho queda da resistência arterial periférica, a pressão diastólica também sobe. E isso, no início, se confundia como uma resposta hipertensiva. Uhum. Então, o idoso, o hipertenso, o coronariopata não poderia fazer essa modalidade de atividade física, de contração, porque estaria fazendo uma resposta hipertensiva, a hipertensão lesa o coração, então era praticamente proscrito. Conforme foi se entendendo melhor essa resposta hemodinâmica como sendo fisiológica, a partir do momento que aquele indivíduo tem a pressão basal dele controlada, ele não só pode, como deve fazer treinamento de força, porque o treinamento de força é muito importante em termos funcionais para a aptidão física, né? E atualmente se sabe que, principalmente o idoso, é o que deve mais treinar força para manter a independência das atividades da vida diária. E atualmente tem que se sair do trabalho mostrando que o exercício com componente estático e mesmo aquele com componente estático definitivo, contrações isométricas sustentadas, também pode ser adicionado no tratamento coadjuvante da hipertensão. É claro que isso não dispensa e deve fazer o componente exercícios dinâmicos também. Então, na realidade, você associar uma sessão de exercício para o paciente hipertenso, tanto atividades dinâmicas, corrida, marcha, bicicleta, quanto atividades de força também. Então, basicamente, seria isso. Isso é interessante porque aqui, nesse capítulo, digamos, a gente pôde assistir uma mudança completa de paradigma, né? Um outro tipo de mudança de paradigma importante. Lá atrás, era proscrito fazer exercício para insuficiência cardíaca. Hoje é mais do que indicado, né? E nessa questão do exercício de fortalecimento muscular para o hipertenso, para o coronariopata, tem muito colega nosso que ainda contraindica, que ainda diz que não pode, vai fazer caminhada, né, por talvez uma falta de atualização específica, né, sobre o tema. E quanto ao coronariopata, ainda tem uma questão interessante. O exercício de fortalecimento muscular, ele não aumenta tanto o duplo produto quanto o exercício dinâmico. Então, teoricamente, você teria mais dificuldade de atingir um eventual limiar isquêmico. Sim. O que é interessante. Em relação ao coronariopata, acrescentaria um detalhe, né? Como a resposta do exercício componente, eu falo componente estático, porque fazer musculação não é um exercício puramente estático. Eu tenho um exercício dinâmico, mas que conforme eu vou aumentando a carga,
aumentando o componente estático. Ele comprime a microvascularização daquele grupamento que está trabalhando e comprime cada vez mais conforme eu vou levando, aumentando o número de repetições. Mas é o seguinte, a pressão, talvez, mesmo se você considerar o mesmo duplo produto, o exercício estático, o componente estático, ele atinge esse mesmo duplo produto com uma maior pressão sistólica, mas uma menor frequência cardíaca em relação ao dinâmico, que aumenta pressão sistólica nem tanto, mas já aumenta mais a frequência cardíaca. E ao atingir esse mesmo duplo produto com uma frequência cardíaca menor, lembrar que a perfusão coronariana se dá na diástole. Então, se eu tenho uma frequência cardíaca maior, esse tempo de enchimento coronariano vai ser maior também. E, além disso, a perfusão, quem dita a pressão de perfusão coronariana é a pressão diastólica. Se eu tenho uma diastólica maior, eu também tenho uma menor pressão de perfusão na coronária. Exato. Então, esses dois fatores é o que a literatura destaca como sendo menos isquemiante até o exercício estático do que a atividade dinâmica. Só para acrescentar aqui, eu acho que é bom a gente lembrar, eu comparava, quer dizer, a questão da musculação, o trabalho resistido, para o hipertenso, a sauna. Porque o pessoal chegava e falava, olha, o hipertenso pode fazer sauna? Pode. Qual o problema do hipertenso? Ele vai fazer uma vasodilatação lá dentro. Agora, o importante é que ele tenha, preferentemente, seja acompanhado por alguém. Porque se ele estiver bem medicado, obviamente que ele pode fazer uma hipotensão na sauna, se estiver sozinho, né, e ficar caído lá dentro, e quando chegarem lá, o indivíduo já está para lá de comprometido. E outra coisa importante no hipertenso, por exemplo, na musculação, é você saber as lesões dos órgãos alvos. Você vê se ele tem retinopatia hipertensiva, para você orientar, saber se a sua hipertrofia concêntrica, como é que ela está, que nível que ela está, orientar para não fazer manobra de Valsalva, enfim, esse detalhe todo. Mas não impedir o indivíduo de fazer né, a seu trabalho resistido. Então é importante que ele faça, não só para controle da sua pressão, porque controla a pressão. Sim. Né? Controla a pressão do indivíduo, melhora o estado perfusional das coronárias do indivíduo, falando que o Calder colocou bem, da questão da pressão diastólica nesses indivíduos hipertensos, é você dar para ele também retardar a sua sarcopenia, retardar a sua osteopenia, retardar a sua osteoporose, porque o efeito piezoelétrico do músculo, do músculo no osso, é exatamente aquilo que você consegue agregar cálcio no osso. Sem isso, você não joga cálcio no osso. E esses então vão ter uma evolução de vida longeva muito ruim. Eu acho que a gente, só para pegar um gancho aqui, a gente vai falar aqui de várias situações da cardiologia do esporte que mudaram o paradigma. Né? E essa é um deles, né? A hipertensão, treino de força. No paciente coronariopata ou paciente hipertenso, é uma mudança de paradigma, né, nos últimos tempos. E não só isso, né? A gente tem que incentivar os médicos cada vez mais, e essa é uma ferramenta, né, de orientação para que eles prescrevam isso. Né? Sim. E aí Quer complementar alguma coisa, professor? Que eu vou passar para o segundo tópico aqui. Não. Vamos lá, que a gente tem pouco tempo. Eu vou passar um segundo tópico que também mudou muito o paradigma, né, que vem ao longo dos anos mudando, que é a cardiomiopatia hipertrófica. Né? Antigamente, você não liberava esse cara para fazer atividade, e hoje em dia você tem um novo entendimento. Eu queria saber de vocês, né? Que novo entendimento é esse? Como é que é isso? Porque em conversa com o professor Caldas, a gente falou, o médico do esporte, ele lida com, às vezes, um N de 1, um N de 2, né? Às vezes não está muito bem documentado. E como que é isso? Né? Na prática de vocês, como é que vocês veem a literatura associada à prática? Eu acho que a grande mudança, uma das principais grandes mudanças que teve, foi que antigamente qualquer gravidade, vamos dizer, da miocardiopatia hipertrófica era afastado de qualquer atividade física, vamos dizer. E com isso você expôs essa população às outras doenças que são associadas já ao sedentarismo, obesidade, hipertensão, dislipidemia, intolerância à glicose. Então, na realidade, ele não morria às vezes da miocardiopatia hipertrófica, morria dessas outras doenças. Então, a primeira mensagem é que, independente da gravidade de qualquer miocardiopatia hipertrófica, mesmo aquele que seja de alto risco,
ele tem indicação de se inserir num programa, aí, no caso de reabilitação, para minimizar a instalação dessas outras doenças. E apesar de o score de gravidade para miocardiopatia hipertrófica do ESC não ter sido planejado, programado, envolvido para a atividade física, isso é um dos principais ainda triagem que você utiliza, se é de baixo risco, risco intermediário ou alto risco. Uma das mudanças que teve é que atualmente o indivíduo que tem baixo risco, ou seja, ele só tem, vamos dizer, resumindo, só tem um genótipo, não tem sintoma, é eletronormal, tem esforço normal, não tem arritmia, não tem história familiar de morte súbita, né? Então, esse paciente está liberado para qualquer atividade. Tá? Aí, depois você entraria o risco intermediário e o de alto risco. Principalmente o de alto risco, que se identifica critérios de gravidade ou de alto risco, né? Que é um septo grande acima de 3 milímetros, teve morte súbita abortada, se identificado TVNS no Holter, né? Ele tem disfunção, ele tem aumento, sobrecarga do átrio esquerdo, ele tem aneurisma de ponta. Lembrar que esse paciente pode vir associado também a Wolff e prolapso do alvo mitral, aí já entra outro item, um prolapso do alvo mitral, uma doença específica, né? Então, esse paciente com área de fibrose acima de 15%, esse paciente de alto risco é que ele ficaria mais limitado a esporte de baixa intensidade e mesmo assim com a famosa decisão compartilhada. O risco intermediário eu deixo para os colegas falarem. Que é a tomada de decisão. E aí, doutor Serafim? Eu acho o seguinte, a gente hoje está muito liberal na questão da hipertrófica. Eu acho que, basicamente, é você avaliar bem esse indivíduo. Você tem que ter esse indivíduo na mão. Ele está bem avaliado, quer dizer, ele tem algum risco maior da sua atividade, quer dizer, ele faz hipotensão no exercício, ele faz arritmia no exercício, ele tem um septo acima de 30, uma parede posterior acima de 30, ele tem história de morte súbita na família. Quer dizer, eu fiquei meio decepcionado. Eu estava num congresso da FIFA em Buenos Aires, há anos atrás, e uma médica de um clube, que eu não vou me lembrar o nome, contando o caso de um genótipo positivo e um fenótipo negativo, que teve morte súbita. Quer dizer, mas hoje nós temos a genética à nossa disposição, que te ajuda muito nisso. Você sabe qual é o gene que mata mais, qual é aquele que é mais matador. Quer dizer, eu tenho um indivíduo aqui do Rio de Janeiro, uma família de hipertróficos, a mãe é hipertrófica, eu fiz um screening todo na família, ela tem uma filha, a filha não é hipertrófica, mas tem 2 filhos, tem um filho que é hipertrófico. Só que esse filho é genótipo positivo e fenótipo negativo. E ele gosta de esportes radicais. Aí joga aquele negócio no teu colo. O esporte a nossa sorte, felizmente, ele mudou para São Paulo. Passou o caso para o Fábio. E ele está sendo acompanhado por um colega lá em São Paulo, que até me perguntou, Serafim, o que você acha? Eu falei, olha, eu acho que... Eu não quis contar o caso de Buenos Aires para ele, senão ele ia ficar muito preocupado. Eu falei, não, eu acho que você tem que acompanhar ele de perto, porque me parece que aquele rapaz da família lá do Pão de Açúcar, que faleceu, sim, o né? filho da Billie Jean. Ele era um genótipo positivo e um fenótipo negativo, né? E ele se salvou de um afogamento num avião que caiu, ele nadou helicóptero 6 quilômetros, a moça morreu, ele não morreu. Mas depois ele foi fazer uma maratona e morreu, morte súbita. Então é uma doença multifacetada, é uma doença que requer que você tenha muito bom senso, né? E sem falar em decisão compartilhada, é você ter um indivíduo bem avaliado e na tua mão. Sim. E passando para ele, olha, essa é uma outra que eu tenho, de repente ela me chegou lá na sua última ressonância, a fibrose dela caiu de 10%, foi para 20%. Eu falei, vamos mudar o esquema. E o professor Cavazoli, o que o senhor acha dessa zona aí dos pacientes intermediários, né? Porque a gente sabe dos altos riscos, né? A gente vai colocar ali nos centros de reabilitação. Os baixos riscos, hoje a gente já tem o entendimento de fazer, né, a atividade, pode até fazer do ponto de vista, quando estiver na mão, né, competitivo. E esse risco aí intermediário, como é que a gente faz? Esse é mais um ponto onde houve uma mudança grande de paradigma, né? Quando você olha o Bethesda 2015, entre aspas, eles eram taxativos. Cardiomiopatia hipertrófica está restrito às atividades 1A,
né, que eram aquelas atividades boliche, bilhar, Tiro, bocha, cricket, bocha. tiro, né? Curling pode. Mas, então, assim, qualquer coisa diferente disso era proibido, né? E hoje a gente já tem, inclusive saiu um artigo esse ano, uma revisão muito interessante, foi publicado na New England, um artigo do Brownwald, escrito por ele, um artigo de revisão falando sobre cardiomiopatia hipertrófica e dando esses parâmetros de gravidade, né? E aos que vocês já comentaram, eu só acrescentaria a história de síncope, né? Isso me faz lembrar um paciente também que eu tive, sei lá, uns 20 e poucos anos atrás, era veterinário e abriu o quadro com síncope. Ele não sabia que tinha nada. Veio para uma avaliação, tinha lá um septo de 22, mas ele não tinha arritmia aos esforços e ele fazia um platôzinho lá para o finalzinho do esforço máximo. 13 metros. Liberamos ele para fazer exercício físico. Né? E ele evoluiu muitos anos muito bem. Aí, mesma coisa, mudou para São Paulo, aí... Perdi o segmento. Exatamente. Mas a tia dele, a minha paciente, me disse que ele ele segue muito bem. Tá muito bem. Deixa eu pegar o gancho do Cavazoli, que ele falou da capacidade funcional, né? O teste de esforço convencional e melhor ainda o teste de esforço cardiopulmonar, ele é uma ferramenta muito útil para identificar o risco desse paciente, né? Principalmente como você citou, uma pressão arterial em platô ou queda da pressão durante o esforço. O próprio VO2 máximo que ele obtém se é muito abaixo de 85 do previsto, presença de arritmia ao esforço e principalmente se esse teste de esforço ou exercício, né, for associado ao ecocardiograma para identificar objetivamente o grau de gradiente ou de obstrução que esse paciente faz. Que a maioria deles, às vezes, não tem gradiente em repouso, mas faz durante o esforço. Sim, ou pelo próprio septo espessado, ou, mais frequentemente, pelo famoso SAM, movimento sistólico anterior da mitral. Faz uma estenose subaórtica dinâmica, né? E é isso que acaba fazendo o platô e até eventual queda. Né? E outra coisa é desencadear sopro no exame. Lembrar que o teste de esforço é um exame clínico, né? A gente ausculta o paciente. Né? E ele pode não ter sopro no basal e desencadear sopro no esforço. Exato, mas não me desvencilhando da pergunta, né? Eu acho que esse é o perfil ideal para decisão compartilhada ou para conversar, né? Assistir, ver os riscos. Acho que, inclusive, essa última diretriz, né, o BT de 2025, eles colocam claramente assim: não é possível prever quais pacientes evoluirão para morte súbita, pacientes de risco intermediário. Então, acho que esses são alguns marcadores de risco. A arritmia ventricular desencadeada pelo esforço, né? o platô, queda da pressão, uma capacidade funcional abaixo da que seria esperada para sexo e idade. Esses seriam fatores assim, de gravidade que demandariam, digamos, um cuidado maior, né, na orientação desse paciente. E lembrar que esse risco intermediário, se ele tem um fator de risco maior, ele já tem indicação de usar CDI, né? Com prevenção primária ou secundária, né? E aí entraria no problema da liberação, que vai depender da modalidade do esforço. Ele vai ver se ele vai usar CDI ou não. Esse gancho foi perfeito para mim, porque outro tema quente da cardiologia do esporte que mudou foi a questão do CDI. Né? E a gente vê uma mudança lá fora, né? Se a gente pegar o caso Eriksen, né? Que todo mundo lembra, né? Que aconteceu ali na Eurocopa, né? A evolução que ele teve... E depois ele colocou o CDI. Na Itália ele não jogou, não foi liberado. Mas ele conseguiu, por lei. Proibido por lei. Mas ele conseguiu jogar na Premier League, né, e jogou também na seleção, né, dinamarquesa. Então eu queria saber de vocês, né, desse tema quente. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Né? O que diretriz brasileira fala em relação a isso? Né? Se a gente libera ou não libera? Né, eu queria entender de vocês aqui, que têm mais experiência, como é que é isso. Posso dar só para ilustrando, a gente vai mais ao ponto. Quer dizer, veja bem, se você está no Brasil, um jogador de futebol, durante uma partida de futebol, aliás, ele não estava nem jogando, ele estava no banco sentado e fez uma taquicardia ventricular.
foi desfibrilado e tal, e acabou voltando. Descobriu-se que ele tinha uma miocardite chagásica. Miocardite chagásica. Botou um CDI. Esse indivíduo não pode ser liberado. Aí não é questão do CDI. O CDI vai ser profilático para ele, se ele fizer uma arritmia, mas a doença dele é evolutiva. Nós não temos antídoto para miocardite chagásica no Brasil ainda, no mundo não tem. E a gente sabe que o nosso contingente de indivíduos com chagas no Brasil é muito alto. E esse indivíduo, porque eu, por exemplo, eu comecei no Flamengo na década de 80, fazendo sorologia para chaga para todo mundo. E o dirigente chegava, pô, doutor, mas aqui, nós temos essa doença aqui no Rio de Janeiro? Não tem, mas existe a contaminação vertical, Sim. Que foi o caso desse rapaz. Quer dizer, a mãe dele era de zona endêmica, a mãe dele tinha chagas, ele fez uma contaminação vertical, ele tinha chagas. Ele não era da região dele, saiu de lá pequeno, a mãe dele veio para cá e o Rio de Janeiro e acabou a criação dele toda aqui, mas ele já veio de lá contaminado pela sua contaminação vertical. Então a gente tem que ter... Eu acho que a doença básica é que vai determinar o que você vai fazer com o indivíduo com CD. Eu não sei o que com o Eric, se foi miocardite, ficou com realce tardio. Pelo que dizem, foi miocardite, né? Depois o Charma só liberou. Né? Serafim, eu acho que uma coisa que não muda, que a indicação no CTI tem as indicações clássicas de prevenção primária e secundária. Quer dizer, o médico nem o paciente vai pedir, o médico muito menos vai prescrever um CDI só para prevenir alguma coisa. Vamos dizer, eu não coloco o CDI para liberar ele para fazer a atividade competitiva. Eu coloco o CDI porque ele tem indicação primária, prevenção primária ou secundária. Outra coisa é que atualmente realmente os sistemas, os softwares e os sistemas de proteção do CDI são muito mais sofisticados. Eles conseguem abolir a interferência de contração muscular e tudo. Os estojos são mais bem protegidos. O que tem risco maior também são os cabos, de fratura de cabo ou de um impacto, simular alguma arritmia. Então, atualmente você tem as lojas protetoras, as vestes protetoras do CTI, o implante axilar e epicárdico, não venoso. Isso são fatores que facilitam mais a liberação. Mas mesmo assim, eu acho que os esportes de alto impacto ou que o choque poderia desencadear um risco de vida, como foi falado anteriormente, esporte aquático, esporte de altitude, que se ele, por exemplo, eu perguntaria, libera piloto de avião com CDI? Não sei, mas talvez não libere. Então tem que ser considerado esses itens todos para você ver se libera ou não. Se estiver dormindo, é um problema. Que um ponto importante é a programação do CDI. Né? Quais são as frequências que ele está programado para deflagrar alguma resposta? E muitos desses pacientes, dependendo da doença de base, evidentemente, ou vão estar com beta-bloqueador ou com antiarrítmico. Né? Então, se eles não tiverem com nenhum nem outro e tiverem um QRS largado, tem que ver se a resposta durante um teste de esforço não vai se aproximar da frequência de disparo do CDI. Geralmente, nos atletas, eles põem a frequência mais lá para cima, 200, 220. Sim, exatamente. Tem que mexer na programação. Outra coisa que você falou de remédio, tem que ver o antidoping. Eu ia falar exatamente disso. Tem que ver a questão ele do pode doping. atirar, mas ele não vai poder... O bloqueador não pode, a menos que ele tenha uma UT. Né? Exatamente. Outro tema interessante, né, e quente, né, e veio junto com a pandemia, foi a questão da fibrose, né? Fibrose miocárdica. Então, assim, a gente teve um boom, né, de ressonâncias, a gente começou a usar ressonância porque é um padrão ouro, né, e a gente queria ver muita coisa. E aí, assim, eu percebi isso, né, que a gente começou a ficar mais tolerante para certos tipos de fibrose. Eu acho que eu não estou enganado, né? Mas e aí? Porque isso é para qualquer cardiologista clínico, a fibrose é um desespero, né? Porque é um ponto gatilho de arritmia. E quando a gente bota uma fibrose num cara que é atleta e que faz atividade, né? Que teoricamente ele está performando, tem altos volumes e intensidade de treino, como é que é isso? O Matheus, sua pergunta é muito interessante, porque na realidade, você pedir muito exame, você acaba descobrindo coisa que você... Há um boom, né? Todo mundo fazia ressonância dali e daqui. Quer dizer, eu tive um atleta fazia taquicardia ventricular, começou a fazer uma disfunção ventricular, então está na hora de você levar estudo eletrofisiológico,
levei, mas antes disso ele passou por tudo, fez uma ressonância. O cara tinha um realce tardio no ventrículo esquerdo de 5%. Aí o colega, o Eduardo Saad, foi que fez essa estudo eletrofisiológico, foi lá, mapeou essa arritmia do indivíduo, essa arritmia ventricular, fez uma ablação daquela área que fazia a arritmogênica e, olha, não tem nada a ver com essa fibrose aqui de 5%. Se eu ficasse só na fibrose de 5% do ventrículo esquerdo, ele estava barrado. E foi um grande jogador, deu muita ajuda lá para a gente no Flamengo, fazia gol de tudo que é jeito, e aposentou e hoje vive nos Estados Unidos, lá com a sua fibrose de 5%. Quer dizer, ele veio aqui ao Brasil há 2 anos atrás, eu repeti a ressonância dele, e o negócio continua lá. Entendeu? O que foi aquilo? Então, acho que quando a gente pede muito exame, é igual a questão da ponte miocárdica na angiotensese coronária. Começou o que tem aparecido aí de ponte miocárdica. Muita coisa. 40 ou mais por cento. Quer dizer, então, acho que a gente pedir menos exames e obviamente, ser mais complacente com essa, porque na pandemia, realmente, o indivíduo ficava lá com a sua inflamação demorando a sair, demorava a sair, você ficava acompanhando, vai fibrosar isso, não vai fibrosar, e acaba desaparecendo. E se eu não tivesse paciência agora com uma miocardite, com um jogador de basquete, eu teria vetado esse cara lá atrás. Eu levei quase 1 ano para liberar esse cara de altíssimo nível para assinar um contrato, porque ele fez disfunção biventricular. Biventricular. E aí eu fiquei aguardando, que esse cara vai fazer realce, não vai fazer realce, acabou não fazendo e voltou. Então acho que a gente tem que ser, como você colocou, nós estamos mais complacentes com isso, com certeza. Acho que a questão da fibrose é substrato anatômico para arritmia ventricular por mecanismo de reentrada. E de lesão, né? Processo cicatricial, né? Exato. Agora, se o paciente, ou se o atleta, ou se o praticante de exercício vai de fato fazer arritmia ventricular por causa disso, é outra história. Né? Então, acho que na avaliação, quer dizer, o Serafim muito bem colocou exame de imagem. Tudo bem, mas o cara trouxe o exame para você e você tem que resolver, você tem que decidir. Está lá a fibrose, documentada. Né? Então, acho que procurar testar esse paciente / atleta nas condições mais próximas que sejam possíveis, evidentemente, ao que ele vai fazer nos treinos e no esporte. Né? Se a gente conseguir fazer isso, né, talvez a gente se aproxime um pouquinho, mas aí eu cito novamente a diretriz. Não é possível, e nesse capítulo eles falam também novamente, não é possível prever quais pacientes ou quais atletas realmente terão um episódio de morte súbita desencadeado ou uma arritmia desencadeada. Então acho que tem que tentar testá-los da forma mais próxima possível ao que eles vão fazer no treino, na competição. Eu acho que, vamos dizer que essa fibrose foi achada num processo de investigação de alguma doença. Então, você vai ter que considerar a doença que você estava investigando, né? Ou foi só um achado. Aí outra coisa que você vai ter que analisar é o tipo de fibrose. A gente tem vários tipos de fibrose que já direcionam para algum tipo de etiologia daquela fibrose. Outra coisa é o percentual de fibrose. E tentar analisar o percentual arritmogênico dessa fibrose, ou às vezes foi descoberta justamente na investigação de uma arritmia. Né? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu ainda não entendi, é porque agora se acha normal o atleta de alto nível, de grande volume e intensidade, ter fibrose. Né? Eu tenho o tipo de fibrose do atleta. Até saiu um artigo hoje, não sei se vocês receberam, né? Eu não li o artigo, recebi agora, enquanto esperava para entrar aqui, né? Mas aquela fibrose pontilhada, inserção de VD, né? Aí alguns falam até que se parar regride, né? Mas eu acho que eu comentei ontem, se é um processo, a fibrose é um processo cicatricial de uma lesão. Então, eu acho que a princípio eu não posso considerar uma fibrose fisiológica, entre aspas. Né? Jamais. Então, para mim, eu teria que reavaliar melhor esse atleta. Morreu. Então, eu acho que esse é um tema polêmico, né? Porque a gente viu fibrose não é fisiológica, é fisiopatológica. Exato. Que a gente viu... Pode falar. Só complementando, eu acho que é necessário interpretar melhor o que se vê no exame de imagem. Eu acho, às vezes eu vejo uma certa dissociação
Ok, realce tardio, até a prova em contrário, fibrose. Edema miocárdio, até a prova em contrário, inflamação. Pô, se é realce tardio, se é fibrose, não regride. Isso. Né? Em princípio, até a prova em contrário, o que o Caldas falou, é processo cicatricial. Fibrose é fibrose. Fibrose não regride. Exato. E eu acho que para a gente terminar, né, esse módulo, né, de cardiologia do esporte, a gente não pode deixar de falar dos novos critérios de eletro, né, que a gente teve uma revisão agora recente, né, lá pelo Sharman e toda a equipe dele. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco dessas revisões, o que a gente teve de novo, né? Porque a gente sabe que uma das coisas que a gente tem que ver é que assim, eletro do atleta tem que ser visto por pessoas que estão capacitadas para ver aquele eletro, né? Porque senão a gente tem muito falso positivo realmente, né? E a gente desconsidera ou considera demais várias coisas, né? Mas o que a gente tem de novo aí, que saiu aí tem acho que um mês, né? Os critérios. Só rapidamente, para não passar o tempo, eu acho que as modificações estão lá, são as mesmas modificações. Eu acho que a maneira como você vai interpretar essas modificações. Então, atualmente, a gente tem que interpretar melhor, tem que ser pessoas treinadas para você não bloquear quem você não deva bloquear e você não liberar quem você não deva liberar. Então, é fundamental ter um olhar daquele indivíduo que tem experiência com o eletro do atleta, porque as alterações morfofuncionais do coração do atleta, às vezes, confundem muito com as doenças estruturais do coração, né? A patologia do coração. Então, aí você fica em cima do muro ali, você pega uma onda T lá invertida no indivíduo, aí, caramba, o eco normal. Aí você põe na prova de esforço aquela onda T positiva. Você faz uma ressonância normal. O que tem esse indivíduo? Para mim, nada, aí está liberado. Eu liberei um tenista agora assim, exatamente assim, que era um eletro feio, cujas interpretações hoje, atuais, nessas novas regras, devem ter um olhar mais do especialista. O colega olhou e falou, não, eu não sei ver isso não, vai procurar um cardiologista do esporte. E a gente foi investigar, e é ex-jogador de futebol, agora competindo como master de tênis, né? E tinha sido bloqueado. Obviamente que a gente só resta uma coisa, liberar esse indivíduo. Um indivíduo assintomático, sem história de nada, com a anamnese bem feita, com o exame físico bem feito e tudo, com aquele eletro feio. Eu digo, agora, você tem um eletro feio, você leva ele no bolso. Se você cair na porta de um hospital, podem botar você numa coronária e vamos fazer um cateterismo. Então você avisa, meu eletro é esse aqui. Então, acho que basicamente é isso. Eu acho que as classificações básicas dessas alterações eletrocardiográficas não mudaram muito, né? E lembrar que eu vou sempre ter que considerar a história do paciente, história familiar e sintoma, né? Então tem as alterações que é normal, principalmente devido à vagotonia e hipertrofia fisiológica do coração, que o indivíduo pode ter, ainda mais se não tem sintoma, não tem nada, né? Eu tenho aquelas intermediárias que eu vou considerar se ele tem sintoma ou não, e tem aquelas que mesmo sem sintomas ou história familiar, eu vou ter que investigar, porque já está caracterizando doença. Um BRE, um BRD largo, uma bradicardia muito acentuada, um PR muito grande, fibrilação atrial, uma extracístico ventricular que se acha no eletro. Então essas eu vou ter que continuar a investigação, né? Acho que o quadrinho dos critérios de Seattle deveria ser impresso e colocado em todos os consultórios. Né? Isso é verdade. Porque ali você tem o definitivamente normal, o definitivamente patológico, a princípio tem que investigar, e o que está no meio do caminho. Se tiver 2 ou mais, joga para investigação. Isso. Mas, assim, mais uma vez, tem que ouvir o paciente, tem que avaliar aquele caso. E aí eu me lembro de um caso de um triatleta que chegou lá, um eletrinho de repouso com PR de 0,40. Ok. Batendo a 40 batimentos por minuto. Bem vagotônico, né? Muito vagotônico. PR de 0,40. Vamos dar uma olhada nisso? Botamos um holter nele e eu mesmo vi o holter. Aí ele vai 0,40, 0,40, daqui a pouco baixa para 0,18. Fica 0,18 um tempo, daqui a pouco vai para o 0,40. Até a prova em contrário, critério para dupla via nodal. Né? E o que eu faço com isso, doutor? Você já teve algum episódio? Nunca tive nada. Então, enquanto ele for vagotônico, provavelmente ele não vai ter uma taquicardia reentrante nodal. Né? No dia que ele parar e o tônus vagal diminuir, pode ser que ali um dia uma extracístole supraventricular desencadeie um episódio.
Então, em princípio, nesse paciente, nesse atleta, triatleta, minha conduta foi expectante, né? Mas... Pediu um teste de esforço nele para ver como é que ele reage? Certamente, não. Ele diminui para 0,16, 0,18. Esse está liberado. Esse está liberado. Bem, chegamos ao fim do nosso módulo. Quero agradecer vocês, né? E vamos para o próximo. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Agradeço.